Olá pessoal, tudo bem? Vou apresentar nesse curso de Link, tá? É a primeira videoaula. Nessa videoaula eu vou apresentar a introdução ao Link, tá? O conceito, quais os objetivos e as vantagens de se utilizar o Link. E agora, na primeira aula também, já vou apresentar como que a gente trabalha com o Link to SQL, que é uma das maneiras da gente trabalhar com coleção. Bom, hoje, né, o desenvolvedor, o que ele tem que trabalhar? O que ele tem que fazer no desenvolvimento de uma aplicação ASP.NET? Ele tem que trabalhar com classes, ele tem que trabalhar com os objetos, e além disso, ele tem que trabalhar também com SQL, trabalhando com funções, né, insert, delete, select, tem que ficar fazendo trabalhar em duas frentes, vamos falar assim, tanto no Transact SQL de acesso a dados, quanto nas classes que ele tem. Bom, o Link, o que ele veio para agregar? Ele veio para diminuir o esforço do desenvolvedor. O desenvolvedor hoje ele não tem mais que, vamos dizer, sujar as mãos trabalhando com SQL, tá? Então, com Transact SQL. Ele vai ter que apenas trabalhar dentro do Link, tá? Utilizando as queries para poder acessar a base de dados, a própria linguagem, sintaxe da própria linguagem escolhida, ou é VB ou C Sharp. No nosso caso, a gente vai trabalhar sempre com C Sharp. Bom, nisso, o Link ele cria uma ponte, tá, entre o código e o banco de dados, vamos dizer assim. Então, você consegue trabalhar dentro do seu próprio código, acessando a base de dados e trazendo tudo que você precisa, sem ter que ficar criando códigos de insert, select, esse tipo de coisa lá no banco de dados, sem ter que incluir esses códigos, né, dentro da nossa parte de desenvolvimento. Então não tem mais que ficar sujando o código com isso. Então qual que é o objetivo do Link? O Link ele faz um mapeamento objeto relacional, tá? Ele cria uma relação entre as suas classes e as tabelas do banco de dados. Na verdade, fica mais claro quando eu digo que as tabelas do banco de dados se tornam uma classe no seu desenvolvimento, no seu programa, tá? No seu código você vai tratar a tabela como uma classe e os atributos e tudo mais de acordo com o que foi criado lá no banco de dados. É muito bacana e muito fácil de se trabalhar. Bom, nessa primeira videoaula de introdução, eu vou apresentar o Link to SQL, mas nós temos outros objetos dentro do Link que vai trabalhar com coleções. Nós temos o Link to Objects, nós temos o Link to Entities, nós temos o Link to XML, o Link to SQL, tá? Então a gente trabalha com esses controles de classe. Existem outros, né, como o Link to Flickr, né, que é aquele site, aquele blog que tem, onde tem negócio onde você publica fotografias e tudo mais. Nós temos o Link to Amazon, tá? Vocês conseguem trabalhar com as classes e com as informações fornecidas pela Amazon, tá? Pelo site da Amazon. Mas o nosso objetivo, a gente vai trabalhar com esses links, porque os outros funcionam tudo da mesma maneira, tá? Aí esses aqui tem alguma coisa em especial, ok? Nós vamos trabalhar agora com Link to SQL, onde a gente vai conseguir mostrar, né, a introdução, como é que a gente faz uma busca, como é que a gente faz uma inserção numa tabela através do link. Vou abrir o Visual Studio, tá? Vamos criar uma nova aplicação, File, New, Website. Vamos manter aqui o template ASP.NET Website, linguagem Visual C Sharp, .NET Framework 3.5. Vou colocar aqui o nome, Web Link, ok? Vamos aguardar a criação da aplicação. Criada em aplicação, nós vamos criar a primeira coisa aqui, trabalhar com o nosso banco de dados. Nós vamos trabalhar aqui com Northwind, tá? Eu vou trabalhar com Northwind, vocês podem estar trabalhando com o banco de dados que vocês desejarem. Vou trabalhar aqui com Northwind, que é alguns de exemplo, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês que eu já tenho um banco de dados
Vocês podem estar criando aí o banco de dados que vocês quiserem, cliente, produtos e etc., com as tabelas que vocês desejarem. E eu vou trabalhar com o Northwind como exemplo. Bom, aqui no Solution Explorer, eu vou adicionar aqui um objeto novo, tá? Eu vou colocar aqui, ó, clico com o botão direito no projeto, Add New Item, vou selecionar o link to SQL Classes, tá? Bom, o que ele faz aqui para mim? Ele cria um arquivo DBML, tá vendo? Então, eu vou dar um add. Esse arquivo DBML deve ser criado dentro da pasta appcode, para poder ficar dentro das normas, né? Dentro dos padrões do Visual Studio. Então, o que ele está falando aqui para mim é justamente isso. Olha, você está criando aí um tipo especial, que é o Link to SQL, para o .NET Website. Em geral, a gente coloca esse tipo, tá? Do website, a gente coloca dentro do appcode. Então, você quer colocar lá dentro? Você quer criar a pasta? Eu falei, vou falar que sim. Para ele criar aqui dentro do appcode, ele criar o data classes para mim, tá? Data classes. Só que é o seguinte, aqui vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Eu estou utilizando o nome padrão, data classes, tá? Vou fazer melhor. Vamos deletar aqui, para não ter confusão. Deletei o DBML que eu criei agora. Vou criar um novo DBML. Add New Item. Tá? Link to SQL. Vou colocar aqui, ó. Meu banco dados. Ok? Só para vocês entenderem melhor. Ele fala a mesma coisa. Eu vou colocar dentro da appcode. Ele já vai abrir aqui para mim duas partes do DBML, tá? Uma parte é onde eu vou falar das tabelas e a outra eu não vou mostrar agora, mas vou falar depois sobre os métodos. O que são os métodos? São as procedures, tá? Como que a gente vai utilizar as procedures no link e tudo mais. Isso numa próxima videoaula. Bom, voltando aqui nessa parte eu vou arrastar as tabelas que eu quero trabalhar. Bom, nesse momento eu vou trabalhar com a tabela Employees, tá? Vou arrastar apenas ela, tá? Então eu tenho aqui a minha tabela Employee. Nesse momento que eu arrasto a tabela para cá, ele cria para mim uma classe, tá? Uma classe chamada Employee, que tem todas essas propriedades, ok? Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui no nosso default ASPX, vou minimizar aqui a nossa barra lateral aqui do Server Explorer, vou aqui no Design, tá? Dentro do Design, eu vou arrastar um componente de dados, Grid View, para a gente ver os dados, tá? Bom, arrastei aqui o nosso componente de dados, tá? Não vou alterar nada nele por enquanto. E o que eu vou fazer? Eu vou no nosso Code Behind da página, né? Da Default ASPX, botão direito, View Code ou aperto o F7, tá? Eu vou criar um método aqui, ó, public void buscar employees. Ok? Bom, o que nós temos de novidade aqui? Nós vamos instanciar nosso banco de dados. Olha que bacana. Meu banco de dados Data Context, meu banco de dados. Criei aqui um objeto do meu banco de dados, tá? Olha que legal. O DBML, como é que ele chama? Meu banco de dados, beleza? Então, seria isso aqui. Só que eu tenho que fornecer, eu tenho que dar informações ao sistema, né? Que é um data context. Então ele faz isso aqui automaticamente, tá? Não se preocupem em colocar esse data context no final. Quem faz isso é o próprio framework, é o próprio link, tá? Então a gente vai trabalhar aqui, ó, meu banco de dados e ele vai fazer o data context sozinho. Agora uma coisa que é muito legal, olha aqui, ó. Eu vou no meu objeto, meu banco de dados, ponto. Olha aqui que bacana. Eu tenho a minha tabela aqui, ó. Eu tenho a tabela com todos os registros. Então, só para mostrar para vocês, meu data grid, como é que ele se chama? Data grid 1. Data
grid view, desculpa, grid view 1.datasource, tá? Recebe a minha coleção. E eu vou colocar aqui um data bind, só para poder mostrar para vocês. Deixa eu tirar aqui o parêntese. Tá, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar a aplicação. Vamos ver o que vai... Opa, faltou um negócio ali, só um minuto. Vamos voltar aqui, faltou chamar o método, né? Já que eu criei um método, vou colocar aqui no page load. Vou executar a aplicação. O que ele vai fazer? Ele vai lá na base de dados e vai preencher o meu grid view com todos os registros encontrados lá na tabela employees, tá? Vamos aguardar. Olha aí que bacana. Tudo bem que ficou horrível, mas né? É por causa do notes aqui, que ele tem umas notas aqui, observações bem grandes. Então, olha que bacana. Eu tenho todas essas informações, tá vendo? Ele trouxe para mim todas as informações da tabela, sem select, sem nada. Eu precisei fazer conexão com o banco de dados, gente? Não, não precisei. Eu só arrastei uma tabela. Olha que bacana. Eu arrastei a tabela para cá, ele já criou a conexão. Eu criei aqui uma instância do meu banco de dados, tá? Criei um objeto, né, do meu banco de dados, chamei no meu banco de dados a minha tabela, chamei ela toda, tá? Dei um ponto employees. Se você vier aqui, ó, olha o que ele retorna. Ele retorna uma coleção de tabela, uma coleção de dados, tá? Do tipo employee. Isso que é o mais bacana. Então, com 3 linhas, eu fui no meu banco de dados, trouxe todas as informações que eu precisava e mostrei num grid view. É muito simples. Agora você já deve estar curioso, né? Como que funciona isso. Bom, eu só peguei os dados, mandei para cá. Agora tem uma outra forma que é muito bacana de se trabalhar, que é o seguinte, que é a maneira mais comum de se trabalhar. Eu vou criar um var consulta. Poxa, o que é var consulta? Pessoal, para quem não conhece isso, tá? Isso é um anonymous type. É um tipo anônimo, tá? Eu ensino isso na videoaula no curso de C# Futures, tá? Do 3.0 lá, 3.5. Eu mostro o que é isso e explico muito bem o que são os anonymous types. Então, se ficar um pouco perdido aí, dá uma consultada lá. Bom, olha o que é o mais legal. Eu vou escrever uma query aqui que o link vai transformar em Transact SQL para poder buscar na base de dados. Olha que bacana. From, como chama em tabela? Employees. Então, vou colocar aqui, ó, emp, tá? In meu banco de dados, ponto, employees. Faltando aqui, select, emp. Agora você deve ter ficado doido. Gente, não assustem. Vou explicar para vocês o que ele faz, tá? Bom, o que acontece? O resultado vai ser o mesmo, tá? A única diferença é que eu fiz uma query aqui certinha para que o link entenda e faça um Transact SQL. Bom, se vocês pensarem bem, vocês vão ver aqui que é select, tá vendo? From a tabela, nesse caso é esse cara aqui, né, que é a tabela. Estou pegando todos os registros. O mais legal disso é que eu não preciso escrever esse Transact SQL. Isso aqui serve para todos os acessos. A nossa consulta ela passa a ter como resultado o mesmo tipo do resultado aqui, que vai ser employee. Tá? O anonymous type ele toma a forma do resultado. E aqui, ó, como eu estou retornando, nessa consulta eu retorno um tipo employee, o var vai ser do tipo employee também em modo de runtime. E o link, o que ele faz? Ele transforma essa query aqui para mim, vamos dizer assim, né, em query SQL. Então, no retorno, ele popula a minha consulta com o resultado. Então, o que nós vamos fazer? Olha aqui, eu vou executar e vocês vão ver que vai retornar a mesma coisa. Só um minuto, deixa eu rodar de novo. Vamos aguardar. Ok.
Então, o resultado é o mesmo, tá vendo? Por quê? Ele trouxe o resultado todo lá naquela variável employee, tá? Lá naquela variável consulta, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uma cláusula where ali, vocês devem estar se perguntando, poxa, como é que eu faço uma cláusula where? Cláusula where é fácil. Eu vou trazer, deixa eu ver aqui, todos, aqui tem todo, deixa eu ver algum diferente aqui, ó. Tá, vamos supor que eu vou trazer todos que são doutores, nesse caso aqui, ó, dr. Ponto, tá vendo? Onde title of courtesy, tá? Seja igual a dr. Ponto. Então, eu vou fechar aqui a minha aplicação e vou colocar uma cláusula where aqui. Colocar where. É muito legal, né? Você digitar SQL aqui. É bem diferente. Para quem não está acostumado, vai achar isso bem diferente. Então, nós vamos abrir aqui um parêntese só para poder organizar. O que eu vou fazer? Emp. O que eu falei lá? O campo era first title of courtesy igual, né? dr. Ponto. E eu vou selecionar de novo. Vamos executar a aplicação? Olha, retornou apenas um. Quer dizer que a nossa cláusula where funciona. Tá vendo que bacana? Só retornou um. Bom, mas está muito grande isso. Eu quero retornar apenas o employee ID, o last name e o first name. Beleza, vamos lá. Então, quando eu faço select emp, é a mesma coisa do select asterisco from a tabela. Por quê? O emp é como se fosse a tabela. Por quê? Dentro desse resultado aqui, ele joga tudo para dentro de emp. Então, seria a mesma coisa que select asterisco emp, por exemplo. Entendam que ela é a tabela, tá? A emp. Entendam que isso aqui é uma coisa só e é chamado de emp, como se fosse um alias, tá? Bom, agora eu quero retornar só first name, last name, né? E o código. Vou tirar o select aqui, vou abrir chaves, tá? Deixa eu voltar para cá. Vou abrir as chaves e o que eu vou fazer? Emp. Opa, faltando aqui, ó, select new. Já que eu estou criando uma classe nova, né? Eu estou redesenhando, então eu tenho que colocar um new aqui, tá? Então, select new, emp. First name, emp. Last name, vírgula, emp. Employee ID. Gente, é muito legal. Ponto e vírgula. Vou executar a aplicação e ele vai retornar para mim apenas as colunas que eu selecionei. Vamos aguardar. Só um minuto. Aí, olha que legal. Ele trouxe para mim só first name, last name e employee ID do jeito que eu pedi. Bom, agora eu não vou colocar a cláusula where. Vamos arrancar ela daqui. Aliás, vou comentá-la só para a gente ver outra coisa que a gente pode trabalhar aí com cláusula where, tá? Vamos aguardar. Abrindo a aplicação. Olha aí. Bom, eu tenho aqui, ó, Employee ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou selecionar para o Employee ID, tá? Pelo Employee ID. Vou tirar aqui, vamos colocar aqui, ó. Employee ID. Peraí, só um minutinho. Vamos colocar aqui. Equals. Igual a 1, por exemplo, tá? Vou executar. Obviamente, ele vai trazer só o cara com o código ID. Só com o ID 1. Bom, agora eu vou tirar novamente aqui. E eu quero o seguinte, eu quero ordenar agora. Como é que eu ordeno a nossa aplicação? Nosso select, né? Vamos dizer assim. Bom, para que eu possa ordenar, eu tenho que abrir um parêntese aqui, ó, no início e no final. Eu abro e fecho o parêntese. Vou colocar order by, tá? Order by o campo que eu quero.
Ou uma maneira mais fácil de se fazer, estou mostrando para vocês as duas maneiras. Antes do select, eu tenho order by e qual o campo que eu quero. Ponto emp, qual o campo que eu quero? Emp employee, né, nesse caso, ponto, só um minuto. Emp ponto employee ID. Eu quero ordenar por employee ID. Vamos executar. Aqui, obviamente, vai dar o mesmo resultado. Vou colocar aqui, ó, como eu quero ordenar. Décimo. Olha lá que legal. 9, 8, 7, 6. Então você tem toda uma maneira de como que você vai fazer a sua query. Então ele te dá todo o suporte para isso, tá? Não te falta nada. Como que você vai acessar, como que você vai fazer sua query, não te falta nada. Inclusive eu tenho, como eu falei, eu tenho todas as funções, né? Então eu tenho distinct também, tá? Se você quiser distinguir aí os registros, né? Se tiver registros iguais, você pode estar fazendo distinct também. Posso trabalhar também com for each, tá? Por exemplo, eu tenho aqui no meu for each, o que eu vou trabalhar no meu for each? Eu tenho o var, que vai ser, vamos colocar aqui, que está nesse caso, em consulta. Então, o que eu vou fazer? Response.write, vamos colocar aqui, ó, olha que bacana. Eu tenho quais os campos? Quais os campos que eu tenho? Eu tenho os campos que eu fiz no select, eu não tenho todos os campos da tabela. Eu tenho os campos que são do retorno do select, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, aqui, ó. Ele vai dar um response write para mim do que eu tenho lá no retorno. Eu não retornei apenas first name, last name, employee. Então eu só tenho essas propriedades aqui, ó, last name, first name, employee. Agora, se eu quiser ter todas novamente, é só eu fazer select emp, tá? Ponto e vírgula e comentar essa parte aqui. Aí vocês vão ver que agora aparece todas as colunas, olha aí. Country, city, tá? Só que para nós, nesse momento, só essas três. Então eu fiz aqui um for each, o que ele vai fazer? Ele vai escrever na tela lá para mim todos todos os registros, né? Olha lá. Aqui, tá vendo? Todos os registros que eu tenho necessidade. Então eu posso também, né, colocar aqui, ó, para ir quebrando a linha, só para vocês verem. Executar de novo. Olha lá que legal. Tá vendo? Eu peguei e escrevi aqui na tela todos, usando o quê? Usando for each, por causa da coleção. Então eu tenho aqui um var, um né, nesse caso, que é onde está sendo executado. Cada linha de consulta que foi retornada nessa consulta aqui, eu vou trabalhar dessa maneira. É muito legal, não é? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar com a inserção de dados lá nessa tabela. Vocês vão ver como é simples a criação, né, de um registro lá. Vou comentar essa linha, ou melhor, não vou comentar essa linha, vou deixá-la para que a gente possa ver o nosso registro que foi inserido. Vou criar um método novo aqui, ó, public void inserir employee. Bom, vou usar aqui o mesmo context, tá? Vou criar aqui agora meu banco de dados.employee. Vou criar aqui um novo employee. Vou colocar aqui, ó, inclusive, new, só um minuto, new employee, tá?
que vai ser do tipo New Employee. Opa, tá errado aqui. Desculpa. É uma linha aqui. Na verdade é Employee. Não é Employees não, tá? É a tabela. Tem que criar aqui a da tabela, tá? Então criei aqui um New Employee. Então vou vir aqui no New Employee, ponto. Employee ID eu não vou colocar porque ele é automático. Vou colocar aqui First Name. Vou colocar Carlos Júnior, ok? No New Employee ainda, ponto. Last Name. Opa, só Júnior, né? E aqui vou tirar. Depois New Employee ponto Country. Vou colocar aqui Brasil. Deixa eu até ver o tipo aqui, eu acho que é string mesmo. New Employee ponto, vamos colocar aqui City. City também é string. Eu vou colocar BH. Opa, BH. New Employee ponto birthday, que é a data de aniversário. Vou colocar datetime.now, tá? Datetime.now, vou colocar para não ter problema com a conversão da data. New employee ponto address string, meu endereço. Vou colocar aqui qualquer coisa mesmo. New employee ponto title of courtesy. Vamos colocar aqui DR, não, vou colocar MRS, não, MR, Mister. Então, new employee, ponto. Vamos colocar todos aqui. Title, não sei o que é. Vamos consultar aqui. Vou aqui na minha base de dados, botão direito, Show Table Data. Só poder ver o que ele está falando. Title, qualquer coisa. Birthday, Here Date. Vamos colocar Here Date. Vou colocar a mesma coisa, tá? Datetime.now. New Employee. Vamos ver o que ele está pedindo ali agora. Address já foi. City já foi. Region. Region pode ser nulo. Vou deixar como nulo. Postal Code pode ser... Não, não pode ser nulo. Vamos colocar lá o Postal Code. Postal Code. Seu 30, 30, 0, 333. Qualquer coisa. New Employee. Vocês vão ver como que é simples a inclusão de um registro. Vamos voltar lá. Vamos ver o que ele está pedindo agora. Country já foi. Home phone e extension. Então, home phone é string. Então, qualquer coisa. Extension é o DDD, tá? É como se fosse o nosso DDD. Extension. Vou colocar aqui qualquer coisa. Vamos ver um outro campo aqui. Foto não precisa. Notes. Reports to pode ser nulo. Então vamos colocar só o notes aqui. Ponto notes. Receber qualquer coisa. Ok? Bom, o que eu fiz? Eu atribuí valores para todas as propriedades, vamos dizer, as colunas da nossa tabela. O que eu vou fazer agora? Meu banco de dados.datacontext.employees. Só um minuto. Employees. Attach new employee, tá? Depois que eu dou attach new employee, o que eu vou fazer? Meu banco de dados submit changes, tá? Na verdade quero mostrar para vocês, olha aqui.
ele pega e fala, né, informa ao banco de dados que ele sofreu mudanças. Então ele vai lá e faz a alteração. Nesse caso aqui, ele vai fazer um insert para a gente, tá? Então eu vou executar a aplicação. Vou colocar aqui, ó. Vou fazer melhor. Vou colocar aqui um botão na tela, só para a gente poder ver, tá? Standard, botão, evento desse botão, insert employee, tá? Inserir employee. Então, e depois que ele inserir, ele atualiza o grid. Bom, vou executar aqui a aplicação. Deixa eu atualizar. Deixa eu fechar aqui, que não atualizou. Fechar, executar. Bom, aqui eu tenho todos os dados, tá? De 1 a 9, tá vendo? Employee ID. Então nós temos aqui. Agora eu vou executar a inclusão. Button. Só um minuto, porque ele duplicou os dados aqui, mas não fez o insert. Vamos ver aqui por quê. Ele não fez o insert. Ó, pessoal, desculpa. Não é o attach, não. Desculpa. É o insert on submit. O attach é para fazer atualizações, tá? Quando a gente precisa fazer atualizações. É insert on submit, tá? Desculpa. Porque nas primeiras versões, isso explicar por que houve a confusão. Na primeira versão do link, antes de ter essa versão já liberada, né? Antes existia um método que era add, tá? A gente utilizava o add e colocava a entidade aqui para ser incluída. Agora, né? Foi agora da última versão, que foi lançada mesmo para o mercado, é insert on submit. Então, depois que eu tenho o insert on submit, eu coloco o submit changes, tá? Aí ele vai gravar todas essas informações que eu passar. O attach é mais para trabalhar com atualizações. Vamos mostrar para vocês daqui a pouco. Bom, uma outra coisa que eu vou fazer, para que ele não duplique os dados, eu vou limpar a consulta. Deixa eu ver se eu consigo limpar. Não, não há necessidade. Não precisa não. Bom, vamos executar aqui de novo. Tá aqui, eu vou dar um insert agora. Opa! Tá falando que tem alguma informação que eu estou inserindo que está errada, tá? String ou binary data foi truncada, tá vendo? Então nós temos que ver aqui, ó, o que está errado. Bom, notes é string, extension é string. Bom, string de que tamanho, né? Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui as informações aqui da tabela. Ah, tá. Não, peraí. Bom, achei que poderia ser a data. Vamos voltar aqui. Vamos pegar aqui as colunas, tá? Open Table Definition. Aí eu vou ver aqui o tamanho de cada uma das informações. Bom, first name, last name eu duvido que seja, porque eles são com varchar, varchar de 20, varchar de 10. Title é 30. Então, varchar de 20, aqui tem, varchar de 10 e o country. Country é 15. Ok. Vamos ver aqui. Cidade. Coloquei como 2. Birth date. É data, né? Então date time. Não tem problema. Address. Vamos ver o address aqui. Address está com 60. Então deu. Title of courtesy. Title of courtesy. Vamos ver aqui. 25. Title. Title eu coloquei vazio. Vamos ver aqui se ele aceita nulo. Aceita nulo. Tá? Vamos continuar. Postal code. Pode apostar que é ele. Quer ver? Postal code 10.
Não, eu tinha colocado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então não é. Home phone. É o home phone que deu problema. Também não. Home phone está com 24. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, extension está com 4. É isso mesmo. É o extension aqui que deu problema. 1, 2, 3, 4. Porque eu coloquei a mais nele. Então, ele vai dar o truncate mesmo, tá? O notes, anytext, tá certo. Vamos inserir de novo. Vamos lá. Executei. Isso que é o mais bacana, tá, gente, das videoaulas. Eu não edito elas, eu mostro para vocês o erro para que vocês possam aprender também com as mensagens, tá? Então vamos lá. Botão. Opa, olha que legal aqui. Inseriu o Carlos. Viu que bacana? Aqui duplicou por causa do response.write que eu não dei o limpar na tela, tá? Mas não importa. O negócio é aqui, ó. Carlos estava aqui. Viu que bacana, gente? Eu apenas criei, né, um novo objeto da classe e coloquei as propriedades. Agora vamos fazer um negócio bem bacana. Vamos atualizar. Quer ver? Inserir employee. Eu vou atualizar um registro agora. Ó. Atualizar employee. Então, vamos colocar aqui, ó, meu nome. Eu vou alterar só o nome, tá? Roberto. Só que eu preciso fazer um select. Para fazer uma alteração, eu preciso fazer um select. Vamos colocar aqui, ó. Vou pegar todas essas informações. Vou fazer melhor. Vou pegar aqui, ó, só essa parte aqui, tá? Vou colocá-la aqui. Pois eu fiz um select, tá? E onde que eu coloquei esse resultado? Vou colocar aqui, ó, new. Aliás, vamos colocar aqui employee, tá? Ok. Ok. Então, o que eu vou alterar desse employee? Tá? Que vai ser, no caso, eu vou retornar aqui, alterar para poder retornar por código, tá? Employee ID igual a 11, que é o Carlos. Então, order by não precisa, select new deixa para poder retornar só esses 3 campos aí, tá ótimo. Então, o que eu vou fazer? Se bem que para alteração, para mim não faz diferença. Então, emp, ok? Então, eu retornei aqui todos os campos. Tirar aqui, pronto. Retornei aqui a informação, retornei. Vocês concordam que aqui eu vou retornar o Carlos? Porque eu estou pesquisando por código. O código 11 é o Carlos que eu acabei de incluir. Então, vou pegar o emp, aliás, employee, né, na verdade, ponto. Só um minuto. Eu tenho que colocar aqui, ó. Tem uma grande diferença, tá? Bom, eu vou retornar aqui apenas 1. Mas esse código, ele não sabe que ele vai retornar só 1. Então, até então, ele está retornando uma coleção. Só que eu preciso, como eu vou retornar apenas 1, o que ele vai fazer? O que eu tenho que fazer? Retornar o first, tá? Então, o que eu estou fazendo? Nesse código aqui, ó, eu vou retornar apenas 1. Por quê? Eu estou passando o código 11, então eu vou retornar só o Carlos. Mas o código não sabe que eu vou retornar só 1. Então, para ele está retornando uma coleção. Então, eu tenho que dizer para ele que eu quero apenas o primeiro registro. Então, eu coloco first. Aí ele retorna o primeiro registro para mim. Aí eu consigo trabalhar assim, ó, employee. Olha que bacana. First name. First name lá está Carlos, não tá? Vamos colocar como Carlos Roberto. Tem que ter 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Isso. Então, eu estou alterando aqui apenas o nome, tá? E o que vai acontecer? Eu vou fazer a mesma coisa. Na verdade, não é insert. Eu vou fazer... só um minuto. Ponto. Eu tenho delete, tá vendo? Olha que bacana. Delete, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho insert, tá? Insert on submit. Eu tenho select e tudo mais nesse caso. Só que, como eu falei para vocês, eu tenho o attach, que é para update. Então, eu atualizo e dou um submit. Eu tenho vários outros métodos, tá? Dentro desse
dentro do MB. Só que eu vou trabalhar com, dentro do Data Context. Só que eu vou trabalhar com Submit Changes. Então eu vou ter aqui um outro botão. Vou colocar um outro botão na tela. Tá? Vou arrastar aqui um botão. Se eu não me engano, é esse mesmo. Tá. Vamos colocar aqui. Nesse caso agora eu vou precisar atualizar. Vou clicar aqui 2 vezes. Vou colocar o método de atualizar. Ok? Vou executar a aplicação. Eu vou fazer a atualização desses dados. Quer ver? Ó, eu inseri o Carlos, inseri aquela hora. Agora eu vou atualizar os dados. Atualizei. Bom, não é possível anexar uma entidade que já existe. Ah, sim. Eu não posso, tá, anexar a identidade porque o employee já existe, né, que é o Carlos. Então nós vamos ver aqui por que ele está dando esse erro, porque eu quero apenas fazer a atualização. Ah, sim. Bom, no caso desse tipo de atualização, onde eu trabalho com retornando apenas um objeto, trabalhando com first aqui, não há necessidade de a gente trabalhar com attach, tá? Não há necessidade de trabalhar com attach. Então não precisa atachar o objeto. Bom, vamos verificar aqui outros possíveis. Tá, eu tenho aqui as informações. Bom, vamos ver agora como que vai ser executado. Vou atualizar. Tá. Agora, lembra o mesmo erro. Olha aqui, ó. String of binary data would be truncated. Lembra que deu esse mesmo erro e a gente teve que alterar lá, que tinha alguma coisa errada nos campos. Nós vamos agora, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um breakpoint. Vou colocar um breakpoint aqui na classe, tá? E vou executar a aplicação, vou debugar a aplicação e vou ver o que tem dentro do que ele retornou. Bom, aqui ele retornou o endereço, ok. Vamos ver onde que ele pode ter dado o truncate, tá? Deu truncate em algum dos campos. Extension está aqui certo. First name, vamos voltar aqui no first name, vamos ver o tamanho dele. First name, o first name é 10, gente, desculpa. Então eu vou dar aqui um stop. Tá, agora foi bobeira minha. First name só pode ser 10. Então, vou alterar não o first name, vou alterar o last name, porque o last name ele recebe um nome maior. Então, vou alterar para Roberto Júnior, tá? O last name. Vamos executar a aplicação. Agora vai dar tudo certo. Então, deu string ou binary truncate é porque tem alguma coisa errada. Você está tentando inserir uma informação maior ou não permitida pelo banco, tá? Então agora eu vou atualizar os dados, olha. Atualizei, vou dar um F5. Olha que bacana, gente. Ele já atualizou o registro para mim. Muito legal, é muito fácil fazer a atualização no link. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o excluir, tá? Vamos colocar aqui, ó. Excluir employee. É a mesma coisa do atualizar. Só que o que vai acontecer agora? Eu vou tirar essa linha, porque eu não preciso. Vamos tirar essa linha. E o que eu vou fazer? Só um minuto. Ponto. Employees. Ponto. Delete on submit. Delete quem? O employee que eu acabei de pesquisar. Aqui, ó. Então, depois que excluir, eu vou pesquisar de novo, tá? Só para vocês verem que ele vai sumir de lá. Então, excluir, submit, pesquisa de novo. Então, vamos criar aqui mais um botão aqui na nossa tela. Vamos mudar aqui o nome dele só para excluir. 2 vezes. Excluir employee. Gente, é muito fácil trabalhar com link. Vamos executar? Executei a aplicação. Excluir. Excluiu. Vou dar aqui até um F5 para vocês verem.
Bom, agora não vai ter jeito. Agora por que que deu erro, tá? Porque eu estou tentando executar, eu estou tentando buscar um usuário que não existe, tá? Nesse caso. Então, se eu tento executar, buscar um usuário que não existe, porque eu estou tentando aqui o 11, tá vendo? O 11 já foi embora, já não existe mais o 11. Então, eu não tenho mais esse usuário. Então, vamos fechar aqui, ó. Vou executar de novo. Olha aqui, eu não tenho mais o Carlos. Gente, muito legal, muito fácil de trabalhar com link, tá? Muito fácil mesmo. Então, nós trabalhamos aí com select, que é buscar, nós trabalhamos com excluir, né? Trabalhamos com inserir, trabalhamos com atualizar. Bom, espero que tenham gostado dessa videoaula, uma videoaula bem bacana, tá? Bem interessante. Então, se aprofundem mais no link, porque o link é muito legal de se trabalhar. Na próximas videoaulas, eu vou ensinar o link to XML, tá? O link to Array, que é muito bacana também. E tem outras maneiras de se trabalhar com link em outras coleções. Bom, então, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, mandem aí por e-mail, tá? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!